Hoje eu vou contar para vocês o segredo de como que a mudança acontece. Sejam todos bem-vindos. Vou iniciar porque tem muita coisa pra gente falar hoje e eu tenho certeza que vai ser um assunto que vai fazer diferença e vai trazer um resultado na vida de vocês. Hoje nós vamos falar sobre crenças e como que as crenças elas influenciam exatamente no seu corpo, tá? Tem um aviãozinho aí, encaminha para o maior número de pessoas que vocês puderem, pessoas que vocês amam. Hoje nós vamos falar de crenças. Existe uma frase do meu mentor que é exatamente essa. Toda crença ela é autorrealizável. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que toda crença ela se realiza. E eu quero começar a nossa live de hoje falando o que é crença. O que é crença? Crença é uma programação mental. São verdades imputadas na nossa mente, ainda na infância. Nós aprendemos por repetição ou aprendemos sob forte impacto emocional. E eu quero trazer para vocês que o quanto que as nossas crenças elas influenciam não só no resultado do nosso corpo, como nos relacionamentos, tá? Como em todas as áreas da nossa vida. E aí, eu começo a nossa live falando de um texto bíblico que fala assim: a boca fala que o coração tá cheio. Resultados, eles são frutos. Nós conhecemos a árvore pelos frutos. Toda comunicação, verbal e não verbal, que você externa, essa comunicação vem de uma crença. E a pergunta que eu faço para você hoje é: o que você tem comunicado sobre a sua saúde? O que você tem falado acerca dos teus relacionamentos, acerca da tua vida financeira? Essa é a minha primeira pergunta de hoje. E para eu me soltar, porque hoje eu vou ter que seguir aqui todo um roteiro para conseguir passar para vocês esse conteúdo que é extraordinário e vai fazer diferença na vida de vocês. Eu recebo pacientes que falam assim: doutora Anne, eu não consigo mudar. Pacientes que param no meio do caminho. E isso se relaciona diretamente com as crenças, tá? Anne, o que é crença? É uma convicção pessoal de algo que é verdadeiro e certo. São os programas incutados em nossa mente desde a infância e que regem nossa maneira de viver, olha só, nossa maneira de agir e de reagir diante do mundo, né? E por que a gente precisa entender sobre crença? Tudo que você faz, como você pensa, sente e age, vem de uma crença. É por esse motivo, gente, que uma determinada situação, pessoas elas vão agir de forma diferente em relação a essa situação. A gente pode dar como exemplo que nós estamos vivenciando hoje, né? Essa crise, o coronavírus. As pessoas deram o seu sentido, reagiram de forma diferente. Uns com tristeza, outros com angústia, outros de forma depressiva, outros mais animados, né, em se reinventar. Então, tudo é o sentido que você dá. E essa comunicação, esse sentido, seus resultados, eles partem de uma crença. E nós precisamos entender isso hoje. É esse conteúdo que vai fazer diferença na vida de vocês. Bom, como é que acontece, né? Como que a gente aprende? Quando nós éramos crianças, por sermos desprovidos de intelectualidade, de discernimento, né? Tudo que vemos, ouvimos ou sentimos, eles automaticamente entram sem filtros, ok? E nós acreditamos ali, entra nas nossas mentes como verdades absolutas. Então, vamos lá, para nós entendermos. Uma criança, ela só nasce com um sentimento: amor. Todos os outros são aprendidos. Então entenda, a plasticidade neural dos 0 aos 12 anos, tá? Essa vulnerabilidade da criança, né, por uma ausência de intelectualidade, de discernimento, faz com que a criança ela aprenda e tome como verdade absoluta o que papai e mamãe falou para ela ainda na infância. Mas não é simplesmente, gente, o que ela ouviu.
é o que ela viu e sentiu. Nós sabemos que janelas da alma são os nossos órgãos dos sentidos. E isso vai gerar os nossos resultados, as nossas reações. Ok? Até aí tudo bem, gente? Já quero parabenizar vocês, né, por estarem aqui. Já vejo alguns pacientes entrando. Sejam todos bem-vindos. E se vocês tiverem dúvida, já vai me sinalizando, tá? Já vai me sinalizando as dúvidas. Então, quais os resultados do amor em uma criança? Então, entenda que nós vivemos resultados. Ou seja, eu gosto de fazer metáfora para que vocês compreendam melhor. É como se ganhar peso é um resultado, perder peso é um resultado. Ganhar dinheiro é um resultado, perder dinheiro é um resultado. Os nossos relacionamentos são resultados. Ou seja, são frutos. E chega um determinado momento que você fica insatisfeito com esses frutos que você produz. E aí você fala assim, eu quero mudar meus frutos. Não é possível mudar frutos. Não é possível mudar resultados. E é sobre isso que nós precisamos conversar hoje. Ok? Não é possível mudar resultados. Então vamos lá. Quais os resultados de uma criança? Do amor. Quais os resultados do amor? O verdadeiro amor, ele lança fora o medo. A criança, ela é corajosa, tá? Se tiver um pitbull, ela vai colocar a mãozinha na boca do pitbull. A criança tem coragem. E isso é resultado de um sentimento, amor. A criança, ela é verdadeira. A verdade é a ausência de mentira. É a sinceridade. Isso é um resultado do amor. A criança, ela é humilde. Humildade é o contrário de arrogância, de prepotência. A criança, ela é humilde para aprender, ela quer aprender o tempo todo. E aí eu posso aqui falar dos resultados da criança, eu posso falar da vulnerabilidade, né? A fragilidade, a delicadeza. A criança, ela é vulnerável, né? Ela é vulnerável. Bom, e nós sabemos que nós chegamos assim, nas mãos dos nossos pais. Nós chegamos como folhas em branco. E os nossos pais, eles vão escrever exatamente aquilo que eles sabem nessa folha em branco. E eu quero já começar mostrando aqui para vocês o que eu faço no atendimento com os meus, quando eu atendo no meu PNP Kids as crianças. Isso aqui é uma das perguntas que eu faço às minhas crianças. O que incomoda no corpo dela? Visualiza aí, vê se vocês estão vendo direitinho. Aqui é uma menininha. Então, de forma lúdica, eu mostro para ela essa imagem. Isso aqui é uma avaliação da percepção da imagem da criança. E eu pergunto para minha menina, né? Para a criança. O que te incomoda? O que te incomoda? E peço para ela pintar exatamente o que a incomoda. Olha aqui, gente. Eu peço para ela pintar o que a incomoda. Tanto o menininho como a menininha. Então, de forma lúdica, a gente faz isso. Vocês conseguem visualizar aí direitinho? Vocês estão me ouvindo direitinho, gente? Sinaliza aí para mim. E o que acontece? Muita gente acha que precisa mudar o corpo, ou seja, chegar ao seu corpo dos sonhos para adquirirem o que nós chamamos de autoestima. Só que hoje eu quero contar um segredo para vocês. Antes de ter o corpo dos sonhos, nós precisamos ressignificar a nossa autoestima. A criança, por conta do amor, ela já nasce com autoestima. Se alguém aponta para ela o defeito dela, aí sim, apontou, focou naquilo, papai e mamãe contou alguma ali o meio em que ela vive, ela vai começar a focar exatamente
onde foi apontado. E aí começa a mexer na autoestima da criança. Então, meus amores, eu me surpreendo quando eu faço essa ferramenta, esse exercício prático com as minhas crianças, e elas sinalizam: ah, doutora Anne, eu pintei aqui a barriguinha porque a barriga me incomoda. Quando que uma criança vai falar que a barriga incomoda? Quando a autoestima dela foi roubada. Ou seja, quando a identidade dela não foi fortalecida na infância. E eu sempre falo aqui da pirâmide do indivíduo, vou mostrar para vocês aqui, a pirâmide do indivíduo, o quanto que isso se relaciona exatamente com os nossos resultados. Percebam que na base da pirâmide está exatamente a nossa identidade. A base da pirâmide, a nossa identidade, ela dá sustentação. Quando nós somos, nós poderemos fazer e ter o corpo que a gente quiser. Se uma vez essa autoestima, essa identidade, ela foi alterada, ela não foi fortalecida ainda na infância, eu vou trazer para vocês estudos que falam sobre isso. Gente, nós nos deparamos exatamente com os problemas que vivemos hoje, tá? Acerca da nossa composição corporal. Então, doutora Anne, o que é autoestima? Auto vem de eu, né? Eu, estima, querer bem. Me querer bem. E aí, as pessoas, elas querem ter o corpo dos sonhos para ter autoestima. Só que aí, gente, o segredo é que nós precisamos nos querer bem para que a gente tenha o corpo dos sonhos. Por isso que eu falo muito para vocês da importância e porque que no PNP a gente restaura a identidade dos nossos pacientes, tá? É necessário uma restauração de identidade para que o nosso paciente ele mude resultados. Então, vivemos os resultados do que sabemos sobre nós, né? E aí eu começo a nossa live fazendo essa pergunta: como você se vê? Uma pessoa sem valor ou uma pessoa com valor? Como você se vê? Isso, a forma como você se vê, vai gerar exatamente os resultados que você tem vivido. Se eu vejo valor em mim, eu gosto de mim, né? Eu falo para os meus pacientes que nós vivemos uma jornada de treinamento. Nós treinamos exatamente nos amar, tá? Nós falamos muito que a nossa blindagem é o amor. E isso, gente, não acontece da noite pro dia, né? Como que eu vou mudar minhas refeições? Eu recebo pacientes que eu atendo, ensino nutrição, ensino a importância de fracionar a alimentação. Esse paciente, muitas vezes eles param no meio do caminho e quando retornam, que eu faço o levantamento de estado atual, eles novamente se encontram sem fazer os lanches. E aí eu pergunto: o que te impediu de fazer os lanches? Aí ele: doutora Anne, o trabalho, minha gestão de tempo que eu não consigo ter, eu tenho trabalhado muito, eu não tenho dedicado tempo para mim. Ok. Então, meus amores, eu quero que vocês entendam. A gente só dedica tempo àquilo que a gente ama, tá? E a gente fala muito: quando a gente se amar, a gente vai se cuidar. Só que isso não acontece da noite pro dia. Isso é um treinamento. Isso é um treinamento, isso é uma preparação. O que a gente faz na nossa metodologia? Nós tiramos o nosso paciente do seu estado atual, né? Conduzimos ao seu estado desejado, traçamos uma rota e retiramos os impedimentos. E unimos razão e emoção nesse processo de preparação. Porque para mudar os resultados, nós vamos precisar reprogramar crenças. E essa reprogramação de crença, ela acontece com uma nova comunicação. A gente vai usar o que a ciência chama de plasticidade neural. Nós vamos mudar a comunicação, mudar pensamento e mudar sentimento. Para que a gente reprograme as crenças e, de fato, mude resultados. Gente, mas quando é que se forma a autoestima, né? Pela quantidade e qualidade de amor comunicado pelos pais ou pais substitutos, o amor que a criança ouve, vê ou sente sobre forte impacto emocional. Então, as nossas crenças, elas são formadas exatamente na infância, tá?
por repetição, né? E por tudo aquilo que a gente ouve, vê ou sente. Uma das perguntas que eu faço ao meu paciente para trazer exatamente a causa, porque nós precisamos tratar a causa, e essa causa é emocional, é uma causa que veio da infância. Uma das perguntas que eu faço o que você via e sentia do relacionamento dos teus pais dos 0 aos 12 anos? Gente, isso vai determinar grande parte da autoestima dessa criança. E aí depois eu pergunto o que ela sentia. E ela vai me trazer exatamente os vícios emocionais que ela continua tendo na sua vida adulta. Então os teus resultados, eles partem dessas crenças. Bom, mas os nossos pais, eles são capazes de dar exatamente aquilo que eles receberam, né? E nós sabemos que muitas vezes nós somos vítimas que fazemos vítimas, tá? E a nossa live, ela vai começar exatamente aqui. O que você tem falado para seus filhos? O que você tem falado para os seus filhos? Gente, eu atendi uma paciente que ela veio de 4 retornos, exatamente o mesmo resultado. E ali eu expliquei sobre crença com essa paciente, fiz uma pergunta para ela, sinceramente. O que te impede de fazer uma estratégia que você come tudo que você gosta? O que te impede de mudar resultado? Sabe o que ela me falou? Doutora Anne, porque eu acho que não vou conseguir. Gente, eu já tinha prescrito 3 estratégias nutricionais para essa paciente. E quando eu fiz essa pergunta, eu percebi que existia uma crença de incapacidade. Ela não se sente capaz de realizar. Existia uma crença de incapacidade, presta atenção. A boca fala o que o coração tá cheio, tá? Eu poderia entregar mais uma dieta, mais uma estratégia para essa paciente, mas ela não iria mudar resultado, porque ela precisava identificar, ok? Para trazer, ser treinada, tá? A gente precisa ressignificar a fratura emocional para que de fato os resultados mudem, tá? Por isso que eu iniciei a live falando que não se muda resultados. Não se muda resultados sem que a gente se ressignifique a causa dos nossos resultados atuais. O que é ressignificar? É trazer um novo significado. E isso não é possível sem identificar. Então vamos lá, para que vocês entendam. E eu comecei a falar de crenças com essa paciente, expliquei para ela, olha, uma criança não tem filtros. Uma criança só tem um sentimento, amor. E aí expliquei para ela, se a criança ouve, menino burro, não presta para nada, não presta para fazer nada direito, não faz nada direito, automaticamente aquela criança aprende na identidade dela que ela é burra, ok? E ela vai viver, gente, os resultados dessa identidade, daquilo que ela aprendeu, dessa crença, né, acerca da identidade dela. Então, essa criança é burra? Não, ela não é burra. Ela acredita que ela é burra. Eu costumo dizer que crenças limitantes, né? Porque nós temos 2 tipos de crença, nós aprendemos o que nos potencializa e aprendemos o que nos limita. Crenças limitantes são mentiras, são acusações que nós acreditamos. Então, o que é crença, doutora Anne? São verdades que nós acreditamos, ok? Só que essas verdades podem ser mentiras. E por isso limita vivemos resultados, vivemos alta performance, vivemos os relacionamentos que nós gostaríamos, de viver o corpo, a saúde que nós gostaríamos de viver. Nós estamos em um posicionamento de crenças limitantes, de crenças que nos limitam. E isso foi aprendido na infância. Então presta atenção nisso. Eu comecei a explicar o que era a crença. E quando eu falei isso, essa paciente começou a chorar. E quando ela chegou em casa, ela me mandou um direct. Doutora Anne, eu não sabia que ainda doía tanto. Mas minha mãe sempre me disse que eu não seria nada. Que eu não teria nada. Eu tenho a necessidade, doutora Anne, de ser grossa com as pessoas para que elas saibam que eu sou eu, que eu mando e não sou mandado.
Recentemente, doutora Anne, eu comprei um carro que eu não posso manter. Só para mostrar à minha mãe que eu poderia ter um. Porque um dia ela olhou nos meus olhos e deu risada de mim. E disse que eu teria um carro de mão. Então, meus amores, percebam. Crença de incapacidade. Ela se sente incapaz de realizar. Eu poderia dar uma nova dieta para ela. Mas nós precisaríamos treinar a verdadeira identidade, a essência dessa paciente, para que de fato ela mudasse o resultado. Treinar o quê, doutora Anne? Treinar o amor, né? Logo mais eu vou ensinar para vocês como reprogramar crenças limitantes, tá? Então, a pergunta que eu faço para vocês é exatamente essa. O que você tem falado para os seus filhos, né? Pacientes que se veem incapazes de realizar. Gente, filhos que dão trabalho para comer e o pai e a mãe falam assim, tanta criança passando fome. Uma outra coisa que acontece que gera aí a crença na criança, criticar a imagem da criança. Como eu mostrei para vocês, por que eu pergunto para uma criança o que incomoda ela numa percepção de imagem, o que a incomoda e ela aponta uma determinada parte do seu corpo. Sabe por que incomoda uma criança uma determinada parte do corpo dela? Porque ela foi criticada. Recentemente eu atendi uma paciente e quando eu perguntei para ela o que te incomoda de desordem estética quando você se olha no espelho? E ela me falou assim, doutora Anne, os meus seios me incomodam. Óbvio, como coach eu já sabia que existia uma fratura emocional na infância, uma crítica que ela recebeu na infância e a fez focar nessa área do corpo dela. Então, para vocês entenderem que antes de ter o corpo, nós precisamos ter autoestima e não o contrário. Esse é o segredo da mudança. Então, vamos lá, para que faça sentido na vida de vocês. E aí, quando eu fui para a infância, sabe o que acontecia? A mãe dela falava para ela, você puxou as suas tias. Só que essa mãe também tinha um vício emocional de criticar o pai. Então, criticava o pai, tá? Falava mal do pai pra menina, pra essa minha paciente, né? Eu fui pra infância pra saber a causa. Falava mal do pai pra minha paciente e falava que ela se parecia com as tias paternas. Ou seja, remetia que ela se parecia com algo ruim. Então, gente, essa criança ela não se sente amada, ela não se sente aceita. A crítica, ela destrói a identidade da criança. As críticas, elas destroem a identidade da criança. Você pode criar filhos com identidade fortalecida ou você pode fazer o contrário. E isso vai determinar a nossa autoestima, vai determinar os nossos resultados. Comparação também, gente. Comparação, né? Sua irmã tem mais corpo que você. Pais e mães que comparam os seus filhos, né? Olha como essa menina tá seca, não come. Isso vai gerar crenças nessa criança. Ela não vai se sentir amada, não vai se sentir aceita, não vai ter uma identidade fortalecida. E ela vai viver a vida toda tentando mudar os seus resultados. Olha só, existe também o medo, né? A ameaça de que vai bater, tá? Crianças que desenvolvem a aversão ao alimento na fase adulta. Gente, existe uma pergunta que eu faço no PNP, no inquérito alimentar. Eu pergunto assim, quais são os alimentos que você tem aversão, que você não gosta de comer? Quais os alimentos não entrariam no seu cardápio? E eu faço esse levantamento de aversões alimentares, porque eu não prescrevo alimentos que meu paciente não gosta, ok, gente? Nutrição não é alimento, tá? Quem conhece o meu trabalho sabe que eu prescrevo considerando preferências alimentares do meu paciente. E quando eu faço essa pergunta, é bem comum os meus pacientes falarem assim, doutora Anne, eu odeio comer fígado. Minha mãe me batia, minha mãe me obrigava a comer fígado. Gente, isso vai desenvolver uma aversão, tá? Sobre um determinado alimento pro paciente. E sem falar também na agressão física, tá? As sequelas de identidade serão devastadoras na vida da criança. Eu quero trazer para vocês rapidamente aqui os sintomas emocionais da baixa autoestima. Sintomas emocionais: agressividade, timidez, arrogância, impaciência, um riso falso, tentam ser melhores que os outros. Isso aqui são resultados, gente, são frutos de sintomas emocionais de baixa autoestima. Pessoas competitivas,
subservientes, rebeldes à autoridade, prepotentes, perfeccionistas, procrastinadoras, fumantes, dependentes químicos, faladores, viciados em passatempo, donos da verdade, baixa afetividade. Isso aqui são todos sintomas emocionais da baixa autoestima. Sintomas psicológicos: ansiedade, desgotam-se, não se aprovam, precisa de aprovação e aceitação, inseguros, perdedores natos, envergonhados crônicos, cumpridores de expectativas alheias, sempre desconfiados, adoradores e cultivadores de heróis de cinema. Sintomas físicos da baixa autoestima: voz frágil, corpo arqueado e relaxado na aparência, não olha nos olhos, tem-se nervoso, obeso. Obesidade é um sintoma físico da baixa autoestima. Tem gente que pensa que vai ter que deixar de ser obeso para aumentar a autoestima. Não, gente. Não. Primeiro eu posiciono minha identidade, ok? Primeiro eu posiciono minha autoestima. Auto vem de eu, estima, querer bem. Primeiro eu me quero bem para adquirir o corpo dos sonhos. Esse é o segredo da mudança. Primeiro eu sou, para depois eu ter. Olhos sem brilho são sintomas físicos da baixa autoestima e postura corporal sem expressão. Bom, mas quais as consequências das 3 variáveis do amor recebido na infância? Amor, você pode receber falta de amor, negligência emocional, tá? Por seus pais, ou desamor. E aí eu já entro com abusos verbais e físicos, tá? E aí, vou trazer para vocês aqui exatamente uma pesquisa que foi feita aqui no hospital do Texas. Eu quero perguntar para vocês: qual desses 2 cérebros é de uma criança amada e feliz? E qual desse cérebro é de uma criança negligenciada emocionalmente? Quem pode me responder? Responde aí pra mim, gente. Deixa eu mostrar aqui. Vocês conseguem ver? Crianças negligenciadas emocionalmente são propensas a apresentar atraso no desenvolvimento, perda de memória, má formação da autoestima. Olha aí, má formação da autoestima. Além disso, podem ser excessivamente dependentes ou socialmente isolados. Olha isso. Então, cadê você que sabe me dizer aí qual o cérebro da criança amada e qual o cérebro da criança negligenciada emocionalmente? Olha só esse estudo, que fantástico. Vocês podem ver aí? Vou tirar aqui. Gente, eu sempre falo aqui pra vocês de um destino chamado saúde plena, né? E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu não sabia quem eu era. É uma das perguntas que eu faço ao meu paciente: quem é você? Né? Eu não sabia quem eu era. E eu me cuidava, eu descobri que eu me cuidava para me autoafirmar. Como que veio essa descoberta? Olha só, eu procurei uma coach para fazer coach business e ela pediu para que eu fizesse uma ferramenta, um exercício emocional acerca da minha identidade. E eu tinha que olhar no espelho e falar quem eu era.
Ela aplicou uma ferramenta, um exercício, e ali eu conheci minha verdadeira identidade, tá? Só que foi extremamente desafiador olhar no espelho com um sorriso no rosto, depois eu vou ensinar esse exercício para vocês, para liberar o citocina, hormônio do amor, e fazer uma nova programação mental, né? Isso é plasticidade neural, né? Para que você mude os resultados é necessário mudar a comunicação, e a gente faz exercícios no coaching integral sistêmico para que de fato os resultados mudem. Do contrário, os resultados não vão mudar. E ali foi bem interessante olhar no espelho e falar quem eu era, porque era muito tranquilo falar que eu era determinada, que eu era forte. Era muito tranquilo falar sobre isso, tá? Eu sou vencedora, eu sou determinada, eu sou forte. E aí no momento que eu falei assim, eu sou amorosa, eu sou carinhosa, me soou como uma mentira, como uma comunicação mentirosa. Dentro de mim não estava cheio daquilo, né? Comunicar aquilo me remeteu a uma mentira, que eu estava falando uma mentira para mim. E foi muito interessante porque ali eu descobri uma crença limitante. Crença limitante são mentiras que nós acreditamos. Sabe o que eu acreditava? Eu acreditava que ser amorosa e carinhosa era demonstrar uma fraqueza. Eu acreditava isso, que ser amorosa e carinhosa era demonstrar uma fraqueza. Olha isso, isso é uma mentira. E foi bem interessante porque quando eu comecei a exercitar, e a gente precisa treinar até se tornar, quando eu comecei a exercitar no espelho, no segundo dia, eu tenho o hábito de passar na recepção e falar com os meus pacientes de forma calorosa. Nesse dia, 2 dias de exercício, treinando minha identidade, 2 dias treinando, eu senti a necessidade de tocar pessoas. De tocar pessoas que eu não tinha intimidade. E aquilo foi libertador. Quando eu abracei, quando eu toquei, né? O abraço é uma comunicação não verbal. Quando eu abracei, quando eu toquei, eu senti que aquilo foi libertador. Eu senti que eu estava vivendo resultados de quem eu era, da minha verdadeira identidade. Aquilo foi libertador. Parecia que eu estava presa. Dentro de uma prisão por 34 anos da minha vida. E aquilo foi libertador. E aí eu comecei a entender que aquele texto que fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, crenças são verdades absolutas que nós acreditamos. E aí o mais interessante é que na minha imersão de autoconhecimento, quanto mais eu me conhecia, né, mais eu entendia os resultados que eu estava vivendo. Mais eu entendia os resultados. E quando foi ano passado, nesse processo de imersão, de autoconhecimento, eu sofri um AVC, foi um coágulo para o meu tronco encefálico. E ali eu me perguntava por que isso aconteceu. Eu tenho um estilo de vida saudável. Eu queria perguntar a Deus por que aquilo tinha acontecido, né? E ali, dado 2 dias, eu estava no hospital para o diagnóstico. O médico veio com a notícia, eu subi para a UTI e minha mãe me falou assim, filha, não pergunta a Deus por quê, pergunta para quê. De fato eu queria perguntar, por quê? Por quê? Por que isso aconteceu? Eu me alimento bem, tenho um estilo de vida saudável, me exercito. Por que eu tive AVC? Eu queria perguntar por quê. E quando eu subi, eu perguntei para quê? Eu perguntei para quê? E ali eu vi a voz assim, mudar é diferente de se posicionar. Eu tinha mudado tantas coisas na minha vida, mas eu não tinha posicionado quem eu era. E aquilo ali foi decisivo para mim, né? Posicionar minha identidade foi decisivo para mim. E a partir de então, depois de 15 dias, eu tive um diagnóstico de forame oval patente. Eu nasci com um defeitinho, um buraquinho no meu coração, né? E ali eu entendi por que mudar é diferente de se posicionar. Dada a minha imersão de autoconhecimento,
eu descubro minha missão. Que a minha missão era exatamente posicionar a identidade dos meus pacientes, tá? Porque enquanto, gente, não entendermos o nosso valor, as nossas qualidades, a gente não vai se cuidar. As pessoas vão parar no meio do caminho. Gente, preciso saber se vocês estão me ouvindo, se tá tudo direitinho aqui. Não tá passando aqui. Não tava passando as perguntas de vocês. Vocês estão perguntando aqui sobre hormônio, tá? Eu tenho um lembrete para vocês. Eu não tava interagindo com vocês porque não tava passando nada pra mim, gente. E aí... Agora que eu tô vendo. Ai, deixa eu falar aqui, interagir com vocês aqui. Rosiane falando aqui, que fala para os meus filhos que eles são bênção. Parabéns, Rose. Parabéns. Olha aí, olha o que Joelma falou aqui, ó. Minha paciente. Como pais, temos o dever de profetizar coisas boas na vida dos nossos filhos. Rose falando aqui que uma mãe que faz isso com uma filha não é mãe. Gente, sobre os nossos pais, eles dão o que eles têm, tá? Eles dão o que eles têm. Vocês precisam entender isso. Nós que precisamos dar o sentido. Isso mesmo, é o que Joelma falou aqui. Nossas palavras, ela tem poder, tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. Muito bom. Vocês estavam respondendo tudo e eu não estava vendo, não estava passando para mim, gente. Valéria. Ai, gente. Pronto, agora sim. Agora sim. Ai, doutora Érica tá aqui com a gente. Então vamos lá, gente. Agora sim, eu não tava passando nada pra mim. Eu falei, será que eu tô falando sozinha? Tem gente nessa live mesmo atento como mudar resultados. Então vocês entenderam isso? Quando eu abraço, quando eu toco, eu libero ocitocina, hormônio do amor. Tá, gente? Gente, nesse processo de autoconhecimento, eu descobri que a minha pirâmide do indivíduo estava invertida. O meu valor estava exatamente no fazer. Ok? Por quê? O que eu ouvia na minha infância? Olha, você só vai ser alguém na vida se você estudar. Gente, eu já era. Então, isso é a importância dos pais criarem os seus filhos com uma identidade fortalecida. Porque isso vai determinar o autocuidado, né? Aí você vai entender por que eu não mudo resultados. Né? Por que eu não mudo o resultado? É exatamente porque não existe autoestima, né? Então vamos lá. Por que eu preciso posicionar a verdadeira identidade do meu paciente? A verdadeira, gente, tá? A verdadeira identidade. Porque quando eu vejo valor em mim, aí sim eu me cuido. Presta atenção nisso, porque esse é o segredo da mudança, né? Porque as crenças, elas vão interferir nisso. Por que eu vejo valor em mim? Se eu vejo valor em mim, eu vou me cuidar. Entende? Então, por isso, a importância de primeiro eu ter autoestima. E não de eu ter o corpo primeiro para desenvolver a autoestima. Ficou claro isso para vocês? Eu preciso que isso fique entendível, porque isso é o principal foco da nossa live de hoje. Eu vi Jaque aí. Olha, Carol, seja bem-vinda, Carol.
Eu vi Jaque aí. Acena aí, Jaque. Nós fizemos uma live. Olha aí. Muito boa noite! Boa noite, minha princesa. Nossa, eu tava aqui. Será que eu tô falando sozinha? Porque os comentários, eles não estavam subindo pra mim, né? Eu falei, cadê esse... Onde é que eu tô? Tô falando só? Estamos todos te ouvindo. Ai. Linda! Ô, Jaque, seja bem-vinda. Muito obrigada, gente. Estou muito feliz aqui com vocês dois. Se apresenta aí pra todo mundo. Gente, meu nome é Jaqueline. Sou paciente, amiga, doutora Anne. Há 2 anos e meio, 3 anos. Mas parece que eu conheço há tantos anos, gente. Essa mulher é um amor de pessoa, um profissional excelente. E eu vim aqui, eu fiquei super feliz porque ela me chamou hoje à noite para estar aqui com vocês, para contar um pouquinho da minha história, né, rapidamente. E, gente, obrigada, Zorane, pela oportunidade, obrigada por sempre estar disponível, não somente quando a gente precisa de uma palavra nutricional, mas ela está sempre presente quando a gente precisa de amor, de acalento, de carinho, de palavras que precisam fortalecer o nosso coração. Uau. Vocês estão me ouvindo direitinho? Eu tô te ouvindo bem, já que tem uma história linda, né? E já que fala aí, fala pra gente, né? A gente tá falando aqui de mudar resultados, como que as crenças, né, influenciam nos nossos resultados. Com certeza. E muitas vezes a gente fala assim, não, gente, é porque vocês têm que treinar, se amar. E muitas vezes nós não falamos como se dá esse treinamento, né? Então, eu já quero deixar aqui o lembrete sobre a nossa live, já que quinta-feira. Nossa live, quinta-feira, eu vou trazer exatamente os exercícios, tá? Os exercícios que vocês precisam fazer para de fato mudar resultados. Essa live, ela não vai acontecer aqui no Instagram. Ela vai acontecer no meu canal do YouTube, é um canal novo. O link tá na bio, o canal do YouTube. E eu vou trazer ferramentas que são exercícios práticos para vocês, para de fato a live de hoje fazer sentido na vida de vocês, tá? A live de hoje fazer sentido, porque, Jaque, é muito importante as pessoas entenderem que doutora Anne trata a causa. Doutora Anne não vai entregar simplesmente um pedaço de papel, uma dieta, uma rotina alimentar. Eu preciso tratar a causa, e tratar a causa é exatamente o treinamento que a gente faz de forma cognitiva e intelectual através da nutrição, ensinando o que é nutrição de fato, e os treinamentos emocionais. E eu quero que você fale um pouquinho aí da sua história e toque os nossos corações hoje sobre o que de fato é mudar resultado. Afinal, a boca fala que o coração tá cheio. E os nossos resultados são frutos do que nós acreditamos. É verdade. Você tá com a palavra, já. Mais uma vez, muito obrigada, doutora Anne. Muito boa noite, pessoal. Gente, eu queria dizer para vocês que eu precisei sim reprogramar as minhas crenças. Eu precisei mudar os meus sentimentos. Eu aprendi a celebrar as vitórias. Uau! Sabe? Antes, eu era da seguinte forma. A antiga Jaqueline era da seguinte forma: olha, hoje não deu pra academia não, então vou ficar triste. Mas ontem eu consegui ir. Então eu aprendi a celebrar as minhas vitórias. Sensacional. Isso foi extraordinário na minha vida. Então, antes, gente, eu ficava triste com as perdas. Hoje eu celebro tudo, porque essa é a nossa vida, nós somos seres humanos. A gente está aqui para cair, para levantar, não é verdade? E hoje eu aprendi a permanecer em autocuidado. Permanecer em autocuidado, gente, é extremamente importante, sabe? Eu me sinto feliz hoje, porque eu sei que eu estou no controle. Eu estou no controle quando eu peso os meus alimentos,
hábitos, quando eu me organizo, quando eu cuido das minhas refeições, sabe? Eu me sinto tranquila, eu sinto que o meu coração tá tranquilo, porque eu tô no caminho certo, sabe? Então eu aprendi a celebrar essas vitórias, eu aprendi a ter o autocuidado. Já que você está trazendo algo muito importante acerca de identidade. Quando você fala de celebrar as minhas vitórias, celebrar as pequenas coisas, né? É importante a gente falar sobre isso, que celebrar é a alegria do pequeno que você consegue fazer, do pouco que você consegue. Uma das coisas que faz bastante as pessoas pararem no meio do caminho é o contrário de celebração. Ou seja, quando elas focam no que elas não conseguem. E aí você está trazendo exatamente uma identidade de gratidão. Você se tornou grata. Quando você é grata, você celebra. Você celebra o quê? O pouco que você conquistou. Essa celebração gera sentimentos bons. E para quem não sabe, os teus resultados dependem dos teus sentimentos. Então o que acontece? Existe uma diferença de uma pessoa grata e uma pessoa ingrata, não. O contrário de gratidão é insatisfação. Quando você foca no que você não conseguiu, você fica insatisfeita. E a neurociência diz que a insatisfação, ela te impede de chegar ao objeto desejado. Onde é o nosso destino, Jaque? Mudar resultado, saúde plena, plenitude. Por que as pessoas param no meio do caminho? Você já está trazendo aí um dos sentimentos que faz as pessoas pararem no meio do caminho. Insatisfação. E aí esse sentimento vem de onde? De um pensamento, que vem de uma comunicação e que vem de uma crença. Anne, eu comecei a live já que falando que toda crença ela é autorrealizável, ou seja, toda crença ela se realiza. Anne, como é que eu mudo a crença? Como é que eu mudo a crença? Se eu tinha uma crença de não realizadora, de não conseguir manter o meu corpo saudável, de não conseguir manter um estilo de vida saudável, como que eu reprogramo isso? Mudando a comunicação. E vem você e fala exatamente em celebrar as vitórias, em ser grata por aquilo que você consegue fazer. É verdade. Isso aconteceu comigo essa semana. Nós somos seres humanos, eu tive problemas, né, de saúde com meu pai. E aí eu não consegui 2 dias na semana fazer os meus planejamentos, mas os outros 5 dias eu consegui, então eu celebrei isso. Entende? Uau. Então assim, eu queria trazer para vocês que a gente já fez até uma live sobre isso. Muitas vezes eu quis mudar os meus resultados com medicação. Você não sabe disso. Pegando atalho, né, Jaque? Pegando atalhos, utilizando medicações que não me fariam bem. Dietas. Dietas restritivas, dieta do ovo, passando fome, nossa, uma angústia, uma dor, uma fome, sabe? E assim, eu tentei usar Sibutramina, procurei médicos que me receitaram, inclusive, mas eu estava passando pelo caminho sem perceber o que é realmente a saúde plena, né? Uau. Então, assim, eu queria trazer para vocês o seguinte: vejam como estar no controle da minha alimentação, estar no controle da minha rotina, me levou à saúde plena. Eu não precisei de medicamento, o medicamento ia acabar. Uau. Eu ia ter efeitos colaterais, provavelmente, mas eu ia continuar com as minhas desordens estéticas. Mas hoje, eu sou uma pessoa muito mais feliz porque eu estou no controle da minha alimentação. Jaque, Somente da minha alimentação. quais foram os resultados que mudaram? O que mudou de resultado em relação ao teu corpo, em relação ao teu emocional, teu espiritual? Anne, doutora Anne, hoje eu sei quem eu sou. Hoje eu sei quem é Jaqueline. Uau. Jaqueline antes era completamente... Sabe, olha, Jaqueline é o que falam dela. Hoje eu sei quem eu sou. Recebi os títulos, né? Oi? Recebi os títulos, não sabia quem era. Não sabia quem era. Então, hoje eu sei que eu sou os meus resultados. Hoje eu sei como é a minha autoestima,
como é a minha Uau. personalidade. Hoje eu sei me reconhecer. Eu não sou simplesmente influenciada pela opinião alheia. E isso, gente, veja como a nutrição, que é de extrema importância, mudou tudo isso na minha vida. Uau. É emocionante. Eu fico realmente emocionada, de verdade, em falar isso com vocês, porque a nutrição, a doutora Anne, essa coach maravilhosa, ela mudou completamente a Jaqueline que é hoje. Então, eu encontrei o meu caminho. Uau. Em vários aspectos da minha vida, sabe? Não somente no aspecto nutricional, mas hoje eu sou uma pessoa segura de quem eu sou uma pessoa segura nas minhas, no que eu quero, sabe? E é como eu te falei da outra vez, antes uma pessoa falava assim, nossa, Jaque, seu cabelo tá bonito hoje. Aí eu respondi, mas tá sujo. Hoje eu falo, você gostou? Obrigada. Eu também gostei. A mesma coisa falavam do meu óculos, né? Diziam, Jaque, esse óculos não tá bonito em você, mas, poxa, hoje eu tenho personalidade, hoje eu sei quem eu sou, hoje eu tenho autoestima. Uau. Então, graças a Deus, eu encontrei o meu caminho. Jaque, saber quem nós somos faz toda a diferença, né? Saber o nosso valor faz com que a gente... Cortou. Oi. Tá me ouvindo? Acho que travou aqui. Travou aqui. Tá me ouvindo, Jaque? Gente, me sinaliza se vocês estão me ouvindo. Tá me ouvindo, Jaque? Me sinaliza, pessoal, se vocês estão me ouvindo, se tá travado. Travou. Então, eu vou entrar, vou sair e entrar novamente. Vou sinalizar aqui. Já que vou entrar de novo, viu? Aí tu entra. Oi, Dai. Oi, linda. Gente, me fala se vocês estão me ouvindo direitinho. Caio, Jaque. Vou chamar a Jaque aqui novamente. Manda coraçãozinho. Vamos aguardar a Jaque aqui. Travou, não foi? Já foi. Travou. Vamos ver se todo mundo, todo mundo tá me ouvindo direitinho. Rose, Tudo legal. Glécia. Olha, Minas Gerais com a gente. Seja bem-vinda. Lúcia, Carla, minha paciente linda. Ai, Rose, agora sim.
Vamos. Já que, antes de eu deixar a palavra com você, deixa eu só dar um recadinho aqui pro pessoal. Falar que quinta-feira, dia 18, no meu canal, tá no link da bio, gente. No meu canal do YouTube, nós vamos ter a live completando a live de hoje. Eu vou dar os exercícios para vocês aplicarem de fato, tá? As ferramentas, exercícios práticos, emocionais, que vai gerar a reprogramação de crenças, tá? Por que eu não consigo mudar, doutora Anne? O que me impede de mudar, doutora Anne? O que eu preciso fazer para de fato mudar resultados? Então, eu vou trazer alguns estudos, vou falar sobre a epigenética, tá? Que é algo que tem se falado muito. Aquilo que está sobre a genética. Nós vamos mostrar alguns estudos de caso, tá, gente? Nossa live de quinta-feira. O canal também, o link tá na bio. Tem outro recadinho para vocês. Sobre o nosso canal do Telegram também. Vocês que ainda não estão lá participando da Turma Raiz, já tá lá, Jaque? Tô lá, com Já tá no Telegram participando da Turma Raiz de doutora Anne. Sem dúvida. E outra coisa muito importante, eu vi que vocês perguntaram aí sobre hormônio, tá? Semana passada, quinta-feira, Carla, às 18h30, a nossa live no YouTube, às 18h30. Eu vi que o pessoal falou sobre hormônio aqui, e semana passada nós falamos sobre modulação hormonal endógena, alimentos para aumento de testosterona. Eu dei aqui, falei para vocês a importância dos hormônios estarem dentro de uma dose adequada. Todos os hormônios são importantes, tá? Dentro dos seus níveis adequados. E nós falamos especialmente sobre hormônio semana passada. Daí, eu preparei um PDF, tá? Exatamente para aquelas pessoas que querem mudar resultados, que querem aumentar a massa muscular. Eu preparei um PDF e disponibilizei no link da bio, certo? Só que esse PDF vai estar até hoje às 23h59. Então você que ainda não baixou esse material, tá? Modulação hormonal endógena, como a nutrição modula os nossos hormônios, tá? Rose aqui falando que tem interesse de... Pronto, Rose, eu disponibilizei um material falando de forma mais profunda sobre modulação hormonal endógena. O canal do Telegram tá disponível também no link da bio, ok, doutora Érica? Então, vocês aí que querem fazer parte da turma raiz de doutora Anne, tudo eu entrego lá no canal do Telegram, tá certo? Já que você tá com uma palavra... Tá? É com você, é você que já pediram pra você cantar. Cláudio Imperador disse que você tem que cantar, tá? Que você não pode terminar essa live sem você cantar. É com você, minha princesa. Então, gente, eu só tenho a agradecer a doutora Anne. Conta pra todo mundo qual foi a mudança no seu corpo depois do PNP. Gente, a mudança no meu corpo foi surreal. As mudanças físicas. As mudanças físicas no meu corpo foram surreais. Eu vou postar o antes e o depois aqui no meu Instagram, da doutora Anne, pra vocês verem. Gente, é realmente uma restauração assim de autoestima. Nossa, você se sente bem demais. A roupa que você bota fica linda. Não tem isso não. E outra, faço minhas refeições livres. Uau! Certo? Jaque. Vida social. Uau! Não é dieta, né, Jaque? Não é dieta. Nada disso. Jaque, Gente, anteriormente... eu comendo pão, macarrão, feijão, chocolate. Como é isso? Jaque, Perfeito. deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que vale a pena ressaltar, né? Os teus resultados, né? O que te incomodava de desordem estética? Antes de você fazer o PNP, o que te incomodava de desordem estética? Fala aqui pro pessoal. Braço e barriga. Ok. Gordura em braço, gordura na barriga. Ok. E aí você me falou que pegou a... Culotes, né? Que a gente chama de culotinhos. Ok. E você me falou que pegou atalhos, né? É importante a gente entender o que são atalhos. Atalho é aquela montanha que a gente sobe
sobe, gasta tempo, gasta dinheiro. Quando chega no topo da montanha, a gente percebe, não deveria ter subido essa montanha, né? Então, atalho é diferente de caminho, né? Fala pra gente, Jaque, esses resultados te impediam de viver o quê? Porque eu recebo muitos pacientes que são impedidos de vestir uma blusa, né? Vestir uma roupa mais justa. Eles querem vestir um biquíni, a mulher quer vestir um biquíni e para esconder a gordura não veste, usa uma canga ou talvez nem vai, deixa de sair. Quantas pessoas deixam de sair? Quantas pessoas deixam de tirar fotos, né? Quantas pessoas fazem dieta como você, tomam medicamentos, pegam tantos atalhos e não conseguem mudar resultados, né? Fala aqui um pouquinho da tua experiência e qual foi a mudança no teu corpo. Em primeiro lugar, meu guarda-roupa. Gente, para usar uma roupa clara, nossa, possível. Para usar uma roupa que aparecia meu braço, impossível completamente. Tirar foto de lado. Tinha que ter o ladinho certo, porque senão não saía. Qual era o teu sentimento? E assim, sentimento de tristeza. Muita tristeza. Profunda tristeza. Nada ficava bom. E outra, não é somente tristeza pela roupa, é tristeza emocional, sabe? Você não se sente bem, você se sente perdido. Mas hoje eu me encontrei, hoje eu visto a roupa que eu quero, hoje eu visto a cor que eu quero, sabe? Isso é emocionante pra mim, sabe? Que eu estou no controle, que a alimentação, que a nutrição, que o coach fez tudo isso na minha vida. Eu me emociono várias vezes quando eu lembro de todo o meu processo. No começo, pra mim, o desconhecido é muito doloroso, a gente sente bastante medo do novo. Mas quando você acredita, quando você tem fé e quando você confia de verdade no seu nutricionista, as coisas fluem, as coisas dão certo. Então foi exatamente isso que aconteceu comigo. No começo eu tive medo. O que você teve medo? Eu tive medo de comer. Meu Deus, eu vou comer isso aqui e vou emagrecer. Não é possível. E eu comi e emagreci. Emagreci, fiquei linda. Tá vendo como minha autoestima tá boa? Olha a crença que você trouxe já aqui. As pessoas aprendem, né? Na verdade, Satanás, ele é um psicólogo milenar. Ele incutiu na sociedade o medo de comer, né? O Criador falou assim, você pode comer de tudo, né? Você pode comer de tudo, mas existe o equilíbrio. E esse espírito de equilíbrio nos foi dado. O que é saúde? Saúde é equilíbrio, saúde é dose. Eu falei semana passada de hormônio, e hormônio é dose. Todos são bons na sua dose adequada. Quando a insulina aumenta demais, a pessoa pode ter diabetes, ok? Quando a insulina está baixa demais, a pessoa pode não ganhar massa muscular e não viver resultados extraordinários, né? Insulina é o hormônio mais anabólico. Então, o nosso corpo ele tem que estar em homeostase, em equilíbrio. Saúde plena é equilíbrio, né? E o alimento, ele é isso. O alimento na dose certa, no horário, na combinação certa, ele vai gerar o equilíbrio, tá? Mas o mentiroso, o psicólogo milenar que estuda o homem desde o Jardim do Éden e fez o homem sentir medo de comer. Então as pessoas estão fechando a boca, passando fome, comendo pouco, achando que vão perder peso, estão perdendo peso de músculo, estão destruindo o seu metabolismo, certo? E isso veio exatamente de uma crença. Olha a crença que você tinha medo de comer, as pessoas têm medo de comer, tá? Isso fazia com que você engordasse mais. Eu explico isso, né, nos nossos treinamentos, explico isso de forma científica, de forma fisiológica, tá? E, Jaque, quando você comeu, o que foi que aconteceu? Gente, meu metabolismo acelerou. Nossa senhora. Gente, o metabolismo acelera, você percebe nitidamente as roupas. Eu fico olhando as fotos que você faz dos seus pratos. Uma montanha de comida. Delicioso. Macarrão, arroz, e tá tudo certo, né, Jaque? Tudo certo. E faço meus exercícios físicos e faço
pizza aos finais de semana, sem restrições, gente. Até porque eu entendi que nutrição... Ó, pastora Aldinete tá aqui, ó. Hã? Pastora Aldinete tá na live. Oi, pastora! Um beijo! Então, gente, hoje eu aprendi que nutrição não é alimento. Nutrição é dose, Equilíbrio. horário, Uau. combinação e equilíbrio. Uau, perfeito. Verdade. E hoje eu sou uma nova criatura, de Uau. verdade. Então, gente, eu quero deixar para vocês que eu precisei reprogramar as minhas crenças. E reprogramando as minhas crenças na minha alimentação, eu tive resultados por toda a minha vida, em todos os âmbitos da minha vida. Uau. E eu sou muito grata por isso. Jaque, tem muita gente aqui na live que já tentou, né? Já tentou de tudo, porque eu recebo esse tipo de paciente em todo tempo. Pessoas que já tentaram de tudo, pessoas que já fizeram várias dietas, pessoas que deixaram de sair, pessoas que não se relacionam mais, pessoas que perderam a confiança. E eu queria que eu sei que você canta, eu queria que você cantasse para essas pessoas, né? Com certeza. E vamos fazer esse pessoal ficar aí até o final dessa live, a gente tá finalizando. Quero que você deixe uma palavra do que foi o PNP na sua vida e que você toque o coração dessas pessoas, falando que a mudança ela pode acontecer quando a gente de fato posiciona a nossa verdadeira identidade, quem nós somos de fato. Jaque, eu me cuidava, fazia dieta, fazia exercício físico, mas imergindo no autoconhecimento, eu descobri que eu fazia tudo certo, mas eu estava sobre uma motivação errada. A minha motivação era de autoafirmação. Eu não tinha autoestima, eu não sabia quem eu era. Poxa, aquela Anne com percentual de gordura saudável, né? Bonita, né? Uma Anne linda, né? Mas eu não tinha autoestima. Por quê? Porque eu não sabia ainda o meu valor. Eu não sabia ainda das minhas qualidades. Eu não tinha posicionado minha verdadeira identidade, por isso eu não vivi os resultados disso, tá? E imergindo no autoconhecimento, eu descobri que eu tinha medo de viver os padrões da minha família de obesidade. Ou seja, quando eu comecei a treinar o amor em ações, atos, palavras, tá? Quando eu comecei a comunicar o amor, eu comecei a entender quem verdadeiramente eu era. E aí eu pude perceber que o verdadeiro amor lança fora o medo. E aí, aquela Anne que tinha medo de viver os padrões de obesidade da família, entendeu quem ela era, entendeu o valor dela. E hoje eu me cuido, não por autoafirmação, não para provar às pessoas que eu sou a nutricionista de excelência, não que eu faço, tá, a melhor prescrição. Não. Hoje eu me cuido. Hoje eu me cuido porque eu entendi que eu tenho valor, porque eu entendi as minhas qualidades, porque eu entendi de quem que eu era filha e eu precisei posicionar a minha identidade de filha de Deus para entender que só existe um caminho para a saúde plena e esse caminho se chama amor. A nossa blindagem é o amor. Eu tenho certeza que quando você está ali cuidando das suas refeições, quando você dedica tempo a cuidar do seu corpo, Jaque, você está treinando o amor. E quando a gente treina, crença é isso. A gente forma novas crenças com treinamento. E quando você treina, você se torna.